Pronto, pessoal. Então vamos lá. Gravando a aula, né? Dando continuidade à nossa matéria, ainda dentro da teoria geral do crime, destrinchando tudo, absolutamente tudo dentro da teoria geral do crime. Hoje a gente vai estudar um aspecto importante. Teoria do tipo, tá? Teoria do tipo. Ah, professor, mas aí a gente falou muito de tipo penal, né? De fato típico. E aí a gente foi para ilicitude, culpabilidade, e agora retorna? Sim, retorna, a gente retorna, porque assim fica mais didático, fica mais inteligível para vocês. É por isso, tá? Agora nós estamos nos aspectos menos importantes. Não que a matéria seja menos importante, mas a gente não está ali no núcleo da matéria, a gente está rodeando a matéria para matar tudo, para tirar todas as dúvidas que existirem, tá joia? Então, sempre, pessoal, na aula, né, a gente menciona o conceito analítico de crime. Nós vimos na aula passada, inclusive, o conceito material, o conceito formal, o conceito analítico, né? E o conceito analítico é esse. O que é crime? Poxa, crime, de acordo com a teoria tripartite, que é a teoria majoritária, né? Que a doutrina mais utiliza no direito penal brasileiro, o crime possui três estruturas, né, que precisam se somar para que ele exista. O crime tem que ser necessariamente um fato típico, um fato ilícito e um fato culpável. Nós já estudamos, né, o fato típico inteiro. Estudamos conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Já estudamos ilicitude também, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. E também na culpabilidade nós estudamos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Para que um fato seja considerado crime, é necessário que todos esses elementos estejam presentes, todos estes elementos da culpabilidade estejam presentes e todos esses elementos da ilicitude estejam ausentes, porque se tiver qualquer desses elementos, nós não teremos crime, porque na verdade são causas excludentes de ilicitude. Sem ilicitude não tem crime, tá? E a gente vai fazer uma regressão, né? A gente vai fazer uma regressão para o fato típico, novamente, e vamos estudar algumas ideias, vamos entender o fato típico e a tipicidade de modo geral. Por isso, a aula de hoje, a gente aborda a teoria do tipo, tá? Olha só, o tipo penal retrata um modelo de conduta proibida pelo ordenamento jurídico penal. O tipo penal, pessoal, é aquilo que a gente entende, por exemplo, como artigo 155 do Código Penal. O que é definido no artigo 155 do Código Penal? Subtrair coisa alheia, móvel, para si ou para outrem. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Resumindo, é isso que está lá no artigo 155 do Código Penal, tá? E isso aqui, pessoal, é o tipo penal, é o preceito primário do crime. Ah, se tem preceito primário, é porque tem o secundário também. Tem o preceito secundário. O preceito secundário é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Esse é o preceito primário. Esse é o preceito secundário. O preceito primário é o tipo penal propriamente dito. É o modelo de conduta proibida pelo ordenamento penal, pelo ordenamento jurídico penal. Qual é a conduta proibida pelo ordenamento jurídico penal? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, tá?
Isso é proibido pelo direito penal e, por um acaso, a gente chama isso de furto. Tá? Nós chamamos isso de furto, ok? E nessa descrição do comportamento típico, o legislador ele se vale de alguns elementos. Elementos que, ora, são objetivos, e a gente vai deixar em vermelho, tá? Isso é para facilitar mesmo a memorização. E, ora, nós temos elementos subjetivos que vão ficar em azul. Os elementos objetivos, sempre em vermelho, né, estão relacionados aos aspectos materiais e normativos do crime, enquanto os elementos subjetivos estão relacionados à finalidade que anima o agente. Tá? A gente vai destrinchar. Mas o importante é o seguinte, a gente está estudando isso aqui, ó. Isso é o tipo penal. Isso é o tipo penal. E tudo isso tá aqui, ó, dentro do fato típico, tá? Para ter tipo penal tem que ter conduta, tem que ter resultado, tem que ter nexo causal, tem que ter a tipicidade. Olha só, tipicidade que é subdividida em tipicidade formal e tipicidade material. O que é a tipicidade formal, pessoal? É a adequação da conduta à norma. Qual norma? A norma penal. Nesse caso aqui, eu dei o exemplo do artigo 155 do Código Penal. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. A partir de um momento que o sujeito subtrai a coisa alheia é que não é dele, né? Ah, subtrair é o quê? Pegar. Eu subtraio, eu tomo. É de alguma pessoa, eu passo para cá. Subtrair. Coisa é objeto. Tem que ser uma caneta, tem que ser um celular, tem que ser uma carteira, tem que ser qualquer coisa. Pode ser dinheiro, tá? Alheia, a coisa não pode ser minha, tem que ser de outra pessoa, porque minha, se for minha, não é crime, tá? Móvel é coisa que anda, eu não subtraio casa, não existe furto de residência. Existem outras modalidades criminosas para isso, mas furto não é. Ninguém furta casa, coisa fixa, parada, tá? A coisa tem que ser móvel. Para si ou para outrem, para mim ou para outra pessoa. Isso tudo, gente, forma o tipo penal, tá? O tipo penal. Então vamos lá. Elementos objetivos, em vermelho. Então vamos primeiro aos elementos objetivos, tá? E eles podem ser classificados, né? Nós temos os elementos objetivos descritivos, tá? Identificados por descreverem os aspectos materiais da conduta, como objetos, tempo, lugar, forma de execução. Então, tudo que dentro do tipo penal descreve aspectos materiais da conduta, como objetos, tempo, lugar, forma de execução, nós chamamos isso de elementos objetivos. São elementos que não dependem de valoração para a ciência de seu significado. Eu não preciso valorar para compreender. Matar é um exemplo. Subtrair é o nosso exemplo aqui do artigo 155. Pessoal, o que é matar? Matar é tirar a vida de alguém. É um elemento objetivo descritivo, porque ele descreve o quê? Aspecto material da conduta. Qual é o aspecto material da conduta? Tirar a vida de alguém, matar alguém. É só isso o tipo penal. Matar alguém. Só isso. E subtrair, gente? Subtrair também aspecto material da conduta, como objeto, né? É um objeto. Subtrair uma forma de execução. Como que eu vou executar isso? Subtraindo. Como que eu vou executar? Matando, né? Então, são elementos objetivos descritivos, ou seja, descrevem os aspectos materiais da conduta. E temos também os elementos objetivos normativos, tá? Normativos, que são caracterizados como elementos cuja compreensão passa pela realização de um juízo de valor. Então, quando eu estou me referindo aos elementos normativos, eu lembro de juízo de valor, tá? Normativo é igual a juízo de valor. Nesse sentido, a interpretação de algumas expressões presentes em vários tipos penais demandam do intérprete uma valoração para que eles possam ser
aprendidos e aplicados. Então, depende de valoração. Por isso, quando eu falo elemento normativo, eu falo juízo de valor. Eu preciso valorar, por exemplo, documento. O que é documento, gente? Não está lá escrito na lei o que é documento. Agora, matar, eu não preciso de ninguém me falar o que é isso. Matar é tirar a vida de alguém. Tá? Subtrair é subtrair, acabou. Agora, e documento? Que tipo de documento? Escrito? Em mídia? Colorido? Preto e branco? No papel? Num livro? Qual documento? Um CD é um documento? Um pendrive é um documento? Um pedaço de papel é documento? Um papel higiênico, será que é um documento? Depende do caso concreto. Se for um papel higiênico no qual foi redigido um habeas corpus, é um documento, tá? É um documento redigido em um papel higiênico. Qualquer do povo pode redigir um habeas corpus, né? Funcionário público, gente, eu preciso de interpretação. A interpretação é livre? Não necessariamente. Eu posso ir na própria lei para interpretar isso, para valorar. Está lá no artigo 327 do Código Penal, o conceito de funcionário público. Eu não preciso procurar por mim mesmo, eu posso ter parâmetros aí de busca. A própria lei é um parâmetro de busca. E aí eu valoro o que é funcionário público para fins penais, né? Decoro, o que é decoro, gente? Não sei. De repente a gente precisa até de um dicionário para entender. Não é que eu não sei, não, eu estou falando assim, né? O decoro, a gente vai lá, eu preciso de um dicionário, beleza, tem um dicionário, que bom que tem, né? O decoro, para vocês saberem, né, obviamente, é o bom comportamento dentro de uma sessão plenária, né, numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, numa Câmara dos Deputados, num Senado Federal, tá? E pudor, gente, o que é pudor? Depende. O que é pudor? Um beijo mais lascivo, será que é um atentado ao pudor? Ou o que é pudor? Não sei. A gente depende de valoração, a gente depende do caso concreto, a gente depende de muita coisa. Não é igual chegar aqui, ó, matar, subtrair, tá? Por isso, o elemento objetivo normativo. E temos também os elementos objetivos científicos, né? Caracterizados por transcenderem o mero elemento normativo, né, cuja apreensão exige conhecimento do seu significado contido na ciência natural. Ciência natural, gente. Então, um exemplo, a Lei 11.105 de 2005, no artigo 24, ela pune utilizar embrião humano em desacordo com o que dispõe o artigo 5º da mesma lei. Mas, afinal de contas, o que é embrião humano? De onde eu vou tirar essa interpretação da lei? Eu vou fazer um juízo de valor? Eu vou fazer um juízo de valor com base em critérios objetivos científicos. Eu vou na ciência natural, e lá nos livros de ciência, de medicina, de anatomia, aí eu vou entender o que é um embrião humano. Essa interpretação já não depende mais de mim. Depende das ciências naturais, depende da biologia, depende da medicina, depende da fisiologia, depende, enfim, dessas ciências. Isso não só para, né, para ciências médicas, para ciências matemáticas, para ciências físicas, químicas e assim por diante, tá? E além dos elementos objetivos, pessoal, né, esses elementos objetivos que podem ser descritivos, normativos ou científicos, eu tenho também os elementos subjetivos, né? E os elementos subjetivos, eles estão relacionados com a finalidade específica que deve ou não animar o agente. Então, quando a gente fala em elemento subjetivo, a gente pensa assim, qual é a finalidade da conduta, tá? Para que ele está fazendo isso? Qual é o objetivo dele? O elemento subjetivo, ele se relaciona à finalidade, a finalidade específica que deve ou não animar o agente. Animar no sentido de ânimo, né? De ânimos. Ânimos é vontade, tá? A gente fala o sujeito é animado, animado é no sentido de ter vontade. Então, qual é a vontade
que o agente tem com aquela conduta. Esse é o elemento subjetivo. E divide-se também em elementos subjetivos positivos, né? A finalidade que deve animar o agente para que o fato seja típico, e os elementos subjetivos negativos, que é justamente a finalidade que não deve animar o agente para gerar a tipicidade. Olha só, exemplo, artigo 33, parágrafo 3º da Lei 11.343 de 2006. Essa é a famosa lei de drogas, tá? Olha como é que está a redação do artigo 33, parágrafo 3º da Lei de Drogas. Oferecer droga eventualmente sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Para juntos a consumirem. Qual é o objetivo dessa conduta? O objetivo do sujeito que pratica essa conduta é consumir droga com um amigo, com um parente, com uma pessoa do seu relacionamento, o vizinho, não importa, uma pessoa próxima, né? Se o objetivo é esse, pessoal, a gente não tem tráfico de drogas, a gente tem um crime de menor potencial ofensivo aqui, que é a utilização, né, da droga em conjunto. Você utilizando juntamente com uma pessoa próxima a você. Então, dessa finalidade, deste elemento subjetivo, nós vamos, inclusive, dizer que a conduta não é tráfico de drogas. A conduta não se adequa ao tráfico de drogas, ok? Então, o elemento subjetivo é a finalidade, com o fim de, quando está escrito lá na lei, né? Com o fim de fazer isso, aquilo, com o fim de enganar, com o fim de, entendeu? Ou com a finalidade de, né? Com a finalidade de qualquer coisa nesse sentido, nós temos aí o elemento, desculpa, subjetivo do tipo. Beleza? Essa era a aula de hoje, tá? Não muita coisa programada sobre a teoria do tipo, uma aula um pouco mais teórica, mas é importante, né? A gente entender minimamente de todos os conceitos, entender minimamente como é que funciona o direito penal, tá? Para aqueles que estão aqui, a gente continua, nós vamos tirar dúvidas, conversar, e para quem estiver assistindo aí no YouTube, nós vamos encerrar a gravação. Qualquer dúvida é só deixar aí na área de comentários que eu respondo oportunamente. Muito obrigado a todos. Até mais.